Então, para quem entrou aí no meio do evento, nós estamos na primeira edição do Webinar África. O objetivo é mostrar soluções para a fabricação de peças em compósitos, poliuretano e plásticos de engenharia. Nós vamos agora para a última apresentação do Webinar África. Esse evento está sendo transmitido em português e inglês, então com alcance para os países africanos e para outros países também. E depois, às 14h, a gente tem mais uma edição do Webinar América Latina, que já é um tipo de evento que a gente já tem realizado em vários anos, né? Então, além do objetivo de levar inovações, tecnologias, novas soluções, a gente também quer divulgar um pouco a FEIPLAR Composites e FEIPUR, a Feira e Congresso Internacionais de Compósitos, Poliuretano, Plásticos de Engenharia e Compostos Termoplásticos, que vai ter agora sua 11ª edição, finalmente, né? De 16 a 18 de agosto, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então, conto com a presença de todos são muito convidados, serão muito bem-vindos. E agora, para encerrar esse webinar África com chave de ouro, a gente vai chamar mais um especialista do mercado, o seu Francisco Carvalho, diretor do IBECOM, que ele vai falar de estratégias de produção. Conheça diversas aplicações. Seu Francisco, bom dia. Bom dia, boa tarde a todos. E estamos aqui, Francisco Carvalho, graças a Simone, que eu considero a grande estrategista de marketing dos compósitos, né? E, então, o IBECOM é um grupo de profissionais da área de compósitos, desenvolvendo produtos, processos, tecnologia, cálculo estrutural, dando treinamento para as empresas e assessoria em geral. Nós estaremos também participando da FEIPLAR, né? Vamos ter uma sessão lá sobre durabilidade dos compósitos, que vai ser apresentada pelo Antônio Carvalho. Esse tema, que é um tema bastante novo, praticamente inédito no mundo todo, falando também sobre não só a durabilidade, como os modos de falha e toda a parte de comportamento dos compósitos, falando de uma forma bem mais ampla e completa. Próximo slide, por favor. Então, nós vamos tentar passar um pouco da nossa experiência no desenvolvimento de processos e produtos e compósitos, né? Buscando sempre a melhor competitividade em termos de qualidade e custo, né? Então, vamos tentar fazer essa apresentação aqui. O próximo, por favor. Bem, para você entrar no mercado com um produto competitivo, você tem que sempre ter algumas premissas importantes que tem que ser levado em conta. A primeira coisa é o dimensionamento estrutural. A gente tem que trabalhar dentro das normas, do que as normas pedem, que os coeficientes de segurança e tal, de uma maneira exata e eficiente. Por exemplo, se a gente não leva em conta os coeficientes de segurança, as normas, a gente corre o risco de ter um prejuízo muito grande com a falha do produto, né? E se a gente exagera na segurança, nós vamos perder a competitividade no mercado. O passo seguinte, depois nós tivemos mencionado, é o slide anterior mesmo. Nós temos que pensar no processo produtivo, né? Se a gente vai produzir uma coisa em grande escala, por exemplo, nós vamos, primeiro, dimensionar o nosso processo produtivo com o tamanho do mercado, né? Para a gente ficar exatamente, não ter perdas de investimento desnecessário, não ter atrasos e tal. Então, o dimensionamento do processo produtivo é muito importante, né? E depois também a escolha das matérias-primas, né?
as matérias-primas mais adequadas. Por exemplo, eu estou dizendo aqui matéria-prima com mínimo de valor agregado. Por exemplo, sempre que a gente puder usar o roving contínuo, que é a forma mais simples da fibra de vidro, vai ser melhor, porque os tecidos e mantas e outras coisas já têm valor agregado. Então, se a gente puder utilizar a matéria-prima com menos valor agregado, melhor ainda. O próximo, por favor. Os compósitos, a grande vantagem dos compósitos, que foi uma coisa fantástica que revolucionou a parte de projetos de engenharia. Porque quando a gente estava trabalhando com os materiais isotrópicos, os metais e tal, você tinha, por exemplo, o aço só tem um módulo da cidade, né? Só tem um valor, você tem que trabalhar com aquilo. Você entra com, você quer fazer um produto em aço, então você pega lá aquela e você tem que achar qual espessura você vai ter para atender, que possa ser atendido por aquelas propriedades, aquele módulo da cidade. Compósito é um material isotrópico, quer dizer que ele pode ter propriedades diferentes em diferentes direções. E a estratégia aí está que você pode direcionar o teu reforço no sentido dos esforços principais. Então, isso facilita muito a vida do engenheiro, do projetista. Ainda você tem, com a regra das misturas, você pode formular o material com as propriedades que você necessita, que você tem os reforços, os mais diversos reforços com as mais diversas propriedades. E você tem as matrizes, que podem ser poliméricas, metálicas e tal, e você pode, então, formular um material com aquelas propriedades. Então, eu posso até esnobar, vamos dizer assim, me diz qual é a espessura que precisa ter isso aqui, que a gente formula o material para chegar lá. Estou exagerando, né? Mas isso é até possível, né? Então, graças a essas qualidades anisotrópicas dos compósitos, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades. O próximo, por favor. Aqui é uma ilustração disso que eu disse, né? Você tem aí as matrizes, né? As matrizes que tem as resinas, metal, elastômero, aço, e com os reforços, você pode colocar as fibras nas direções que você precisar, né? Tem fibras contínuas, tem fibras particuladas, tem fibras picadas, né? E você, então, são os ingredientes que você tem para formular o teu material de projeto, o teu compósito, né? Próximo, por favor. Então, vamos passar rapidamente por isso, que vocês já sabem, né? Isso aqui, por exemplo, mostrando a anisotropia, você tem o roving contínuo, que você tem a resistência principal na direção do comprimento do roving, né? Que você pode direcionar na posição que você quiser. Próximo. Os tecidos que você tem fibras em diversas direções, você pode ter fibra a 0 graus, a 90 graus, a 45 graus, dependendo do tecido, nós temos aí fabricantes de tecido que podem fazer com qualquer direção que você precise para organizar o teu material. E você tem também depois, pode mudar o slide, o próximo. As fibras picadas, que você faz as mantas e tal, a fibra picada, você já tem um material quase isotrópico, vamos dizer, que ele tem praticamente as mesmas propriedades em todas as direções. Isso também ajuda bastante quando você precisar de uma isotropia, né, no teu produto. Próximo.
Aqui dá uma ideia das variedades que você pode ter, né, com todos os tipos de reforço, a variedade de arranjos anisotrópicos que você pode ter no teu produto. Próximo. Vamos começar agora a falar do projeto estrutural. Então, nós temos bastante usado aqui para trabalhar em redes elétricas, esse caminhão com esse braço que eleva esse acesso, eleva os operários. Esses braços têm que ter diversas características. Uma característica é isolamento elétrico. Então, ele tem essa parte aqui metálica, que é a parte de acionamento, e tem essa parte branca aqui, está em compósitos, que poliéster com fibra de vidro, e para garantir o acionamento. Mas para isso funcionar, você tem que ter uma rigidez mecânica, tem que ter uma resistência. Então, a seção dessa viga, vamos dizer, uma seção retangular, você tem aqui a altura, né? O módulo de rigidez da viga é aqui o módulo elasticidade vezes o momento de inércia. E o momento de inércia é o fator geométrico, né? Depende, aqui está a altura da viga ao cubo, vezes a largura sobre 12, no caso aqui. Esse é o fator geométrico da viga. Se esse teu fator dimensional está fixo, você só pode mudar o módulo de elasticidade. Então, como é que você vai acertar esse módulo de elasticidade? Você vai usar um material com a fibra com um módulo que te atenda, né? E também você vai direcionar, porque o módulo também pode variar em função do ângulo de posicionamento da fibra, como nós vamos ver mais para frente. Então, você tem soluções. Aqui nós comparamos esse material, claro, aqui eu coloquei só para comparar, só na parte de rigidez, não na parte de isolamento, né? Por exemplo, em aço, em fibra de vidro, e fibra de carbono, fibra de vidro e alumínio, né? Então, a gente vê que, em alguns casos, fazendo um projeto adequado, você está vendo que a viga em fibra de carbono, que é um material, ele tem um desempenho até um pouco melhor que o desempenho praticamente igual ao do aço, né? Mas o preço também não está muito alto, e o peso está bem mais baixo, né? Nós temos um peso bem mais baixo. É aqui com fibra de vidro. Isso aqui depois vocês podem analisar com mais atenção, porque se tiver a oportunidade de ver essa apresentação mais tarde. O próximo, por favor. Bem, quando nós dimensionamos o compósito, no caso, por exemplo, de viga, dos postes, de tanques, de tubulações, o critério que a gente usa é o critério da deformação máxima, é o critério de rigidez, que é baseado na deformação máxima que você pode ter. Então, nós usamos o alongamento, né? O alongamento. Isso, acho que todo mundo conhece a lei de Hooke, né? Então, nós usamos. É claro que não vamos usar o alongamento de ruptura para o projeto, porque ruptura não nos interessa, ruptura é o fim, é a morte, né? Nós vamos fazer, por exemplo, para uma tubulação, para um tanque, nós vamos usar um alongamento, por exemplo, que impeça, que não permita a exudação. A exudação é quando começa a haver uma penetração do líquido e começa a suar o tanque, a tubulação daquela... Isso aí, o que acontece? Quando você tem o alongamento, à medida que você vai aumentando, você vai tendo a formação e o crescimento de algumas trincas. E
E aí isso vai alongando até chegar na ruptura, né? Mas para a ruptura ainda está muito longe. Se você usa aqui, por exemplo, alongamento para exudação, a ruptura está muito longe. Então, você está dimensionando uma coisa com uma durabilidade de mais de 50 anos, né? Ou até mais. Então, o critério que a gente vai usar sempre vai ser o critério de máxima rigidez. Próximo, por favor. Aqui um exemplo de como funciona. No filamento wire, na bobinagem, que a gente está fazendo aqui um tubo, um corpo cilíndrico, qualquer pode ser um tubo, pode ser encostado num tanque. Então, a direção das fibras está aqui, você enrola com um ângulo, esse ângulo aqui, e você tem as resistências mecânicas, os módulos na direção Y e na direção X. Então, nós vemos aqui como é que, considerando de 0 a 90 graus, né, a variação dos módulos. Então, nós temos aqui o EX, que é no sentido do comprimento, com um ângulo 0 graus, tem um máximo aqui, que é mais ou menos 400 mil quilogramas por centímetro quadrado. E depois, na direção Y, você tem um mínimo. Aí você vai ver na questão do que você vai fazer. Se você vai fazer, por exemplo, um poste, o ensaio dele é um ensaio de flexão. Então, você tem que ter uma resistência máxima no sentido do comprimento do poste, né? Então, o módulo lá se dá na direção X, você tem que usar o máximo. Então, você vai trabalhar, vai enrolar com um ângulo próximo aqui. Nós, geralmente, a gente trabalha aqui com 10 graus, né? Com pultrusão você consegue fazer até com 0 graus, né? Mas aí fica muito caro a questão de moldes e tal, né? E se você for fazer uma tubulação, um tanque, é o contrário. O próximo slide, por favor. Se eu vou fazer um tanque, como nós estamos vendo aqui, é uma pressão interna, então ele tem aumentar o diâmetro, né? Então você tem que ter um módulo na direção Y o maior possível, né? Então você vai enrolar com 70, 75 graus por aí. Aqui, por exemplo, mostra o poste sendo ensaiado. Como é que o poste é ensaiado? Ele é preso, engastado na base aqui, e então aqui tem um sistema puxando ele para cima para ver a deflexão. Então a gente tem uma carga especificada, e dentro dessa carga ela não pode, essa flecha, essa deflexão não pode passar de um certo limite, né? Então aqui o poste você está fazendo com um ângulo máximo de 10 graus, vamos dizer, né? E 10 graus seria 10, 15 graus, tem gente que faz até 20 graus. A gente vai falar mais sobre isso daí, com mais detalhe. O próximo, por favor. Aqui, nós temos esse vídeo, você pode fazer ele rodar, se clicar aí, ele vai... não está... Esse é um vídeo, isso, tá vendo? Aí nós estamos vendo que a fibra está aqui a 10 graus, né? Uma aplicação da fibra a 10 graus. E então você precisa, para fazer, você vê que o enrolamento aí é perfeito. Vamos ver como é que... E ele tem um problema, tá vendo? Ó, o braço depositando a fibra. Essa é uma máquina com 3 eixos programáveis para fazer o poste necessário, porque lá depois, quando vi no final lá, não, pode deixar nesse aí, pode passar outra vez, repetindo. Então, quando chegar no final, você tem que fazer a ancoragem da fibra para poder voltar, não? Isso aí eu vou falar mais na frente sobre isso, mas então você tem que ter recurso no equipamento para isso. Por exemplo, com 2 eixos é difícil você fazer uma ancoragem e você fazer esse enrolamento
a 10 graus. Esse é um equipamento da nossa tecnologia, fabricado pela UMEC, que é a nossa parceira na produção dos equipamentos, né? Nós fazemos também os equipamentos filamento line, pultrusão e diversos outros para a indústria aí. O próximo, por favor. Aqui mais uma questão da anisotropia. Isso aqui é um perfil culturizado, né? Geralmente os perfis, a principal solicitação deles é a inflexão, então você tem a maior parte das fibras na direção do comprimento, né, no eixo X, né? E aí, então você tem bastante roving contínuo aqui, depois você tem uma manta aqui para te dar uma resistência, melhorar um pouco a resistência no eixo Y, né? E aqui um véu de superfície para dar o acabamento superficial. Então, mais uma coisa, a gente vê, estamos sempre trabalhando com a anisotropia dos compósitos, que é a nossa propriedade muito interessante dos compósitos. Próximo. Bem, aqui nós queremos falar sobre o tipo de mercado que a gente tem para compósitos, né? Nós temos aqui a parte do desempenho, propriedades mecânicas, aqui do custo, é 1 sobre o custo, quer dizer que vindo para cá o custo mais baixo, e a produtividade, né? Então, nós temos diversos setores industriais. Por exemplo, a indústria aeronáutica, que é mais sofisticada, você precisa de alto desempenho, esse azul aqui. Você precisa de alto desempenho, né, na indústria aeronáutica, e você, não importa o custo, geralmente os componentes aeronáuticos em compósito são muito caros, né, porque eles levam um tempo muito grande de produção, de autoclave, uma porção de requisitos para você atingir o máximo de propriedade, e a produtividade geralmente é baixa. Então, você cai aqui. A indústria mecânica já está num patamar, você precisa de um bom desempenho, o custo é importante, mas não é fundamental, né? Depende se você tenta fazer, você vai fazer. E a produtividade também. Agora, nós vamos trabalhar aqui, hoje, eu estou abordando preferencialmente essa parte que eu chamo aqui, esse amarelo, que é a construção civil, que é a indústria de infraestrutura, que você fabrica postes, tanques, tubulações e todas essas coisas que você usa para infraestrutura na construção civil, né? Então, esse que é uma coisa que geralmente você precisa ter um custo baixo custo para ser competitivo com os materiais tradicionais, né? E você, quanto maior a produtividade para atender o mercado, geralmente a produtividade é alta, né? Então você tem que ter um processo altamente produtivo. E nós vamos, então, trabalhar, vou mostrar os exemplos que nós temos aqui, são principalmente nesse setor, né, que é o setor mais aplicado nos países em desenvolvimento, como o Brasil, os países da América do Sul, da África, que utilizam muito isso na construção civil, na indústria da infraestrutura. O próximo. Bem, o critério para dimensionamento estrutural nós já falamos, né? Que a gente, então, você tem que determinar primeiro, fazer um cálculo estrutural, né? Determinando as propriedades mecânicas. Eu não tinha dito anteriormente, mas você, hoje em dia, com os métodos, com os conhecimentos que nós temos em compósito, que não tínhamos antigamente, nós podemos calcular as propriedades mecânicas dos compósitos, montar as matrizes de rigidez e conhecer com precisão as propriedades mecânicas, principalmente os módulos, né, com os métodos que nós temos. E isso daí vocês têm
nos nossos livros e tudo, e acho que todo mundo já conhece bem essa parte aí, não vou prender muito nisso. Então, vamos ver o próximo. É a mesma coisa, eu já tinha feito, né? Já tinha dito do que depende, né? Para você ter a formulação do material adequado, o dimensionamento adequado desse dimensionamento estrutural, como nós já falamos, né? Desenvolver o processo produtivo com a melhor tecnologia, e isso que é uma coisa importante, né? Porque nós vamos ver aí para frente que o que você investe em tecnologia para produzir alguma coisa é muito pouco, significa muito pouco no custo final do produto. Não passa de no máximo, quando você precisa de muita tecnologia, não passa de 2% do custo do produto. Então, você, quando for investir na tua produção, você não vai procurar a qualidade do equipamento, não preço. Porque às vezes você compra o equipamento, não, esse aqui dá para fazer, mas aí no final você vai se arrepender, que você vai perder a competitividade, porque o teu produto você não vai conseguir fazer com custo com a qualidade que o teu concorrente faz, que investiu em tecnologia e investiu num processo produtivo adequado, né? Agora vamos começar a analisar esses produtos, né, com mais atenção. Começar pelo poste. O poste é uma coisa, o poste é complexo porque é uma viga cônica, né? O cálculo estrutural é complexo porque o momento inércia, que é o fator geométrico dele, varia em função do comprimento, né? Então, a tua rigidez do poste varia a cada milímetro dele, porque você está variando o momento de inércia. Então, é muito complexo o cálculo estrutural. Nós conseguimos resolver isso aqui, aliás, pouca gente conseguiu resolver isso aqui no mundo, né? Nós conseguimos resolver graças a um nosso membro do DECOM, o professor Dr. Marmon, né? Que é um dos maiores calculistas de estrutura do Brasil e é um dos grandes matemáticos conhecido internacionalmente, né? Desenvolveu um método, uma fórmula exata para o cálculo da espessura mínima do poste. Então, e com isso nós até desenvolvemos um programa de cálculo estrutural para poste, que já tem diversas empresas aqui no Brasil e na América do Sul empregando esse nosso programa. A produção também é complexa, porque, como nós vimos, nós temos que trabalhar com um ângulo de enrolamento baixo, de 10 graus, né? 10, 15 graus, né? A maior parte do pessoal está trabalhando com 15 graus. Então, nós temos aqui nessa coisa do enrolamento, nós temos uma área aqui nas extremidades, onde a gente tem que fazer a ancoragem da fibra. Então, você tem que ter, inclusive, uma programação do equipamento, né? A programação correta para você poder fazer essa transição aqui, a ancoragem da fibra, sem engrossar demais as extremidades do poste, né? Porque se você puser material demais, você está perdendo o dinheiro, né? E depois outra, você também, como você está variando a geometria, você varia o passo de enrolamento também. Então, em alguns pontos, você vai ter, inevitavelmente, você vai ter uma sobreposição da banda de fibra. E essa sobreposição, você começa a ter. Então, teu programa de produção tem que prever tudo isso.
Essa região central do poste, a gente está aqui, a parte que a gente tem rolamento geodésico. É a região que os momentos fletores são maiores, os esforços são maiores. Aqui você tem que estar trabalhando com um ângulo baixo, né? Aqui a parte que fica enterrada, você não tem problema dos momentos fletores aqui, não são importantes. E aqui, muito próximo de onde é aplicada a carga, também não tem muito problema. Então, aqui você pode compatibilizar para você fazer a ancoragem, né? Sem ter que usar artifício de colocar aranha e outra coisa que vai te fazer perder muito material. Então, para você ser competitivo, você tem que trabalhar com a melhor tecnologia, equipamento com no mínimo 3 eixos programáveis para você poder atender esses requisitos, né, que são importantíssimos e tal. Nós temos esses equipamentos, já desenvolvemos aí, vou até mostrar agora. E você tem que ter produtividade, porque poste é uma coisa que entra uma quantidade muito grande, então você tem que ter capacidade produtiva, né? Quanto mais você produzir, menor vai ser o teu custo final, né? Então, vamos ver o próximo slide. Então, aqui, esse é um vídeo também. Vamos rodar esse vídeo aí. Isso, essa é uma máquina de produção de poste, né? Então, a gente viu isso que eu estou te falando. Está vendo aqui, ó, ela produz 2 postes de cada vez, entendeu? Vem com rolamento, a máquina com 3 eixos programáveis, de alta produtividade, e já temos diversas dessas máquinas trabalhando com sucesso no Brasil, na América do Sul toda. Pode voltar lá, pode passar mais uma vez. Se quiser passar mais uma, para dar mais uma... Isso. Então, a gente vê importante o sistema de impregnação automático, o posicionamento da fibra é correto, então é um equipamento que garante que você produza com qualidade e com alta produtividade. Próximo. Bem, vamos analisar agora a questão do como é que fica isso daí. Então, nós vemos aqui o custo de matéria-prima, quando você tem um produto desse, estrategicamente, né? O custo da matéria-prima é mais de 90% do custo do produto, né? Depois você tem mão de obra, né? Quer dizer, a mão de obra ficou bastante reduzida, pelo processo que você tem aqui quase totalmente automatizado. Aqui você tem os custos fixos da indústria. Como você tem um tempo curto de produção, os custos fixos não são os mais importantes, né? Esses custos fixos são energia, administração, aluguel, todas as despesas da indústria, né? Então, quanto mais tempo você levar para produzir, mais altos ficam esses custos. E aqui, ó, esse 1% é o custo de equipamento e tecnologia, é nada. 1% no custo do poste. E você produz um material de alta qualidade, com baixo custo, que é altamente competitivo no mercado. Então, isso é muito importante levar em conta. A gente não tem que pensar muito na questão da produção, né,
E outra coisa que a gente tinha falado de material, por que a gente está usando o roving, que é um material com menos valor agregado, né? E a gente pega esse roving e direciona na direção dos esforços principais e chega num resultado excelente. Próximo. Fabricação de tanques. O Brasil tem um grande volume, uma porção de produtores de tanques reservatórios, que tanto servem reservatórios para a indústria química, e agora, principalmente com esse crescimento da área de saneamento, tem muito para estação de tratamento de esgoto, reservatório, caixa d'água, estação de tratamento de água e tal. Então, esses tanques, no começo, estavam sendo feitos sem base tecnológica nenhuma, então começaram a dar muitos problemas. Eu mesmo já fui visitar em diversos lugares tanques que falharam assim, mas eles foram construídos sem critério nenhum. Isso, além de estragar o mercado, desacreditar o mercado dos compósitos, né? Uma empresa que tem um prejuízo grande desse acaba fechando. Então, nessa área de tanques, nós tomamos muito cuidado. Inclusive, nós desenvolvemos programas para cálculo estrutural que embute toda a tecnologia para cálculo dos tanques. Nós desenvolvemos equipamentos que eu vou mostrar mais para frente, para poder... Porque os tanques, o que tem? Principalmente esses tanques de armazenamento, né? Eles têm o principal esforço deles é a pressão hidrostática, que raramente você faz um tanque desse para que tenha uma pressão além da pressão atmosférica, né? Então, você geralmente dimensiona para a pressão hidrostática. Mas tem um aspecto muito importante que pouca gente leva em conta no dimensão, que é a velocidade dos ventos. A BNT tem uma tabela de ventos no Brasil, então, se você faz onde o tanque vai ser instalado, você tem que calcular, porque a pressão do vento ela tem um efeito muito grande nos tanques, principalmente nesses tanques mais altos. Então, quando você for calcular, você tem que levar em conta isso também, é muito importante. O próximo. Aqui, estão vendo diversas possibilidades do custo do tanque. Quando você faz o tanque aqui por filamento winding, que é o que você está usando, a matéria-prima de baixo custo, que é o roving, né? E direcionando, então, é a melhor solução. Você tem essa coisa, eu não consigo ver os números, não sei se vocês estão vendo. Aqui está 89% de matéria-prima, né? O custo de matéria-prima, 89%. A mão de obra já caiu para a produção, a produção é mão de obra, né? 2%, ótimo, melhorou, agora ficou bom. E nós temos aqui os custos fixos, 8%, e a amortização de equipamento, tecnologia, tudo 1%. Então, esse é o gráfico ideal do custo no tanque. Esse que está fazendo por filamento winding. Vamos ver no próximo slide. Por spray-up. Spray-up, você usa fibra picada, que é um material quase isotrópico, né? Vamos considerar até isotrópico, e tem uma velocidade de produção boa, né? Para spray-up, nós chegamos hoje em dia, nós chegamos a fazer sistema robotizado para fazer o spray-up, né? Que aí a qualidade melhora muito, porque
a distribuição das fibras, a espessura fica muito uniforme. Então. Mas aqui você vê, com o spray apta você ainda consegue fazer, ele vai ter, nós vamos ver a comparação depois, né? O custo de matéria-prima é o maior, né? O custo de produção de mão de obra, a gente fica mais ou menos parecido com o filamento line. O próximo. Então, e tem gente que faz o curso pelo processo de moldagem manual, né? Moldagem manual inverte tudo, né? Você vê que o custo de matéria-prima já é uma proporção bem menor, os custos fixos são maior que o que nós temos. Por quê? Porque isso aqui leva um tempo de produção muito grande, ainda tem o custo de no custo de matéria-prima, a gente está usando matéria-prima com bastante valor agregado, que são mantas e tecidos, né? E ainda o pessoal tem cometido alguns erros. Então, a competitividade disso aqui é muito baixa, né? Você fazer com manta e tecido, você pode fazer uma coisa muito melhor com filamento wide ou até mesmo spray-up, principalmente se o spray-up for um sistema automatizado. O próximo. Aqui a gente vê o resultado, né? O resultado, se desse para aumentar aquilo, uma coisa também que está difícil. Isso. Então, a gente vê aqui a produtividade, né? Aqui, esse maior aqui é a moldagem manual. O filamento spray-up tem a produtividade da manta. No custo, a gente vê que o custo do tanque feito com moldagem manual, usando manta e tecido, é muito mais alto, né? E o mais baixo aqui é filamento wide. Aqui o spray-up é mais alto que o filamento wide, porque a matéria, o roving picado tem propriedades mecânicas, então a espessura é bem maior, né? Aqui a gente vê isso aqui no peso, né? A questão do peso dos tanques, né? Aqui até o moldagem manual, o peso é menor do que o de spray-up, porque spray-up, por causa das propriedades mecânicas, né? Então, pode passar para o próximo. Essa é uma máquina de produção de tanque, é um vídeo também. Então, nós fizemos essa máquina, ela tem um braço robótico, né? Essa é a máquina mais avançada que nós temos, é um braço robótico que serve para fazer a barreira química e também, se for aplicar algum primer ou aquele o top coat, né? Faz tudo isso automaticamente com o braço robótico. Aqui ele está fazendo, com o spray-up, está fazendo o fundo do tanque, tá vendo? Já faz o fundo acoplado no tanque. Então, é uma máquina de alta produtividade na produção de tanques. Aí a desmoldagem, né? Pode passar mais uma vez, porque... Então, isso aí a gente ganha um tempo na produção do fundo, ganha um tempo na aplicação da barreira química, né? Então, naquele aspecto de você ter um alto volume. Mas, como você pode também pode ter a máquina também sem esse braço robótico, né? Que esse braço robótico tem grandes vantagens, mas ele tem custo também, né? Então, a desmoldagem aí. Próximo.
Bem, esse é um projeto que nós fizemos, infelizmente não realizamos, mas nós fizemos todo o estudo, fizemos protótipos e fizemos ensaios, chegamos a uma coisa. A questão do dormente ferroviário. O dormente ferroviário, isso aí foi incentivado por um grande engenheiro ferroviário, nosso companheiro do IBECOM, e ele sempre insistia nisso. Então, o dormente de madeira não tem mais, né? É proibitivo, né? Inclusive você está usando madeira. Então, aqui no Brasil estão usando o dormente de concreto. Agora, o dormente de concreto pesa 400 quilos, né? E esse dormente aqui pesa no máximo 30 quilos, né? Ele tem 2,60 metros de comprimento, né? E agora, o dormente tem uma questão. A estrada de ferro, uma ferrovia, usa mais de 1.200 a 1.300 dormentes por quilômetro. Então, você tem que ter uma alta produtividade para você atender uma construção de uma linha férrea. Você tem que ter uma alta produtividade. Então, nós desenvolvemos esse dormente aqui, nós tivemos para... Esse é o último modelo que nós desenvolvemos, que nós estamos guardando um segredo, é um processo inédito, ninguém fez por esse processo ainda, que a gente consegue, a gente produz um dormente cada 5 minutos, uma produção mensal de 32 mil dormentes, né? E para atender a questão da estrada de ferro. Mas o pessoal aqui no Brasil, como nós não temos trem, o concreto, ele com um trem de alta velocidade, com a trepidação, ele dá muito ruído e ele também começa a esfarelar com o tempo. Mas como aqui no Brasil acabou o transporte ferroviário de passageiros, não conseguiram fazer nenhum trem-bala ainda, né? Então, essa nossa tecnologia está na gaveta ainda, não está parada. Mas é uma solução até para outros países que tenham trens de alta velocidade, e a gente vai ver aqui que o custo dele... O próximo slide, por favor. Então, o nosso processo de produtivo é aquele que você tem também o custo de matéria-prima muito alto, o custo de produção é baixo, tecnologia é baixa, é mesmo naquele esquema de produção, né, de alta produtividade. Esses são os processos. O importante aqui é desenvolver um processo adequado para essa produção. E isso aí, felizmente, nós já temos uma boa experiência. O próximo. Esse vaso de pressão para GNV. Também é uma coisa que nós começamos aí, foi no começo, foi até a solução de uma empresa ligada à Transpetro, pediu para a gente esse desenvolvimento, né? E nós fizemos, nós fizemos aqui um liner, a parte interna rotomoldada, né, com termoplástico. Você tem os insertos metálicos aqui, onde vão colocar, aqui toda essa cabeçota aqui tem um inserto metálico, onde entra aqui a saída, válvulas e tal, né? E ele desenvolvemos todo em fibra de carbono e aramida aqui na parte cilíndrica, né? E o próximo slide. Então, nós chegamos a uma conclusão aqui, se desse para aumentar, isso ficou ruim aqui, né?
aumentar um pouco essa tabelinha. Então, nós fizemos aqui, comparando com o de aço, né? Então, nós temos em duas dimensões, dá para caminhão e para automóvel, para caminhão e ônibus. Então, aqui comparando o peso dele vazio em compósito para o automóvel era 22 quilos, em aço 42. O custo na época, esse valor, isso aqui já tem quase 20 anos, não dá para a gente basear mais. Esse custo aqui para o automóvel era esse, em composto e em aço estava aqui, então o composto ficava mais caro, né? Agora, para caminhão, que o volume é maior, por incrível que pareça, você vê, o composto pesava 71 quilos e o aço 123 quilos. E acabou sendo, para o caminhão, o composto ficou um pouco mais barato que o de aço, né? É todo naquele esquema de alta produtividade. Tudo isso, esses produtos do poste, dormente, tudo isso tem um break-even point, tem uma produtividade mínima que você tem que ter para você atingir esses custos, né? O próximo. Aí, como a produção também, você produz simultaneamente 2 ou 4 desses vasos de pressão, né? Para poder atender o mercado. Próximo. Isso é aquele mesmo esquema que nós já vimos, o custo de matéria-prima é sempre, isso aqui acontece todo, é a estratégia do marketing e da entrada no mercado, né? Você tem uma alta produtividade e um baixo custo de mão de obra para atender aquele volume. O próximo. Esse é uma coisa interessante também. Esse é o tampo de bueiro. Aqueles tampos de bueiro de ferro fundido, que, por exemplo, só a Sabesp tem 2 milhões de tampos desses instalados em São Paulo, só em São Paulo. Então, acho que é bom aumentar aqui também para a gente ter uma ideia, uma visibilidade melhor. Então, o que acontece? Nós fizemos também um estudo desse, né? E nós chegamos, aí, nesse caso, nós tivemos que desenvolver um processo totalmente diferente do existente. Nós partimos de um composto de moldagem, né? Um composto de moldagem que já a fibra com a resina, né? E geralmente fibra picada, depois ele é prensado a quente, né? Prensado a quente. Nós fizemos porque tem uma carga de ensaio de 30 toneladas, nós chegamos a fazer o protótipo, foi aprovado, né? Agora, você tem que ter uma produtividade para você ser competitivo com o de aço, você tinha que ter uma produtividade de 10 mil tampos de bueiro por mês, né? Nós chegamos num preço, por exemplo, nós chegamos quase próximo, quase no de ferro fundido. Eu falei, aço, ferro fundido, né? Mas aí, quando nós fomos conversar com os clientes, nós perguntamos se houvesse a caso de um sobrepreço nosso, quanto que aí os clientes eles levam muito em questão a coisa do preço, né?
E então os investidores ficaram com medo, porque nós fomos ver o fabricante de tampo de ferro fundido, ele estava vendendo com preço lá em cima, então tinha muita gordura para queimar. Então, se a gente lançasse naquela coisa, ele ia jogar o preço lá embaixo e o investimento para a produção disso aqui é alto, né? Era um investimento alto, são prensas de alta capacidade e tal. E, então, nós, aqui no Brasil, não fizemos, não entramos nessa. Mas em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam esses tampos em compósito, né? E faz até vermelho para o bombeiro, verde para a prefeitura e tudo, mas aqui no Brasil isso ainda está na gaveta também. Nós temos a tecnologia aí, mas tá guardado na gaveta, para quando alguém se interessar. O próximo. Esse é um projeto interessantíssimo. O último projeto que nós fizemos, nós já estamos... é um reservatório para água, né? Que você tem aqui um peso de 55 quilos e uma altura de 6 metros. Para você colocar água com uma pressão de saída de 6 metros de coluna d'água, né? Você tem que fazer uma estrutura. Quer dizer, isso aqui é numa construção desse sistema Minha Casa Minha Vida, né? Então, eles estavam usando antes eles faziam essa coisa de concreto para colocar uma caixa d'água comum lá em cima, né? E quando eles viram esse projeto nosso, o Aqualito, esse projeto de um cliente nosso, né? Que a ideia desse Aqualito é vender essa caixa d'água no varejo. Você vai lá no material de construção, compra e leva para casa e instala com a maior facilidade. Ele tem toda a tubulação já instalada, só tem que ligar a entrada e a saída d'água aí, pronto, está tudo pronto. Então, nós desenvolvemos para eles um processo produtivo que você consegue vender isso daí com um preço muito baixo, um preço altamente competitivo, muito mais barato se você tiver que fazer uma laje em cima da casa, um reforço na laje da casa para colocar uma caixa d'água. Aqui não, aqui você coloca numa altura maior e tal. Ainda depois desse desenvolvimento, nós já temos uma escala produtiva, mas já estamos em fase de montar uma fábrica de fazer 2.300 desses por mês, né? E é um produto, ele está patenteado no mundo inteiro e é uma coisa que vai ter um volume muito grande. E o próximo. Então, o Aqualito entrou naquele esquema nosso, né? Naquele esquema que nós fizemos alto custo de matéria-prima, né? E mão de obra, tudo, massa, nós fizemos. O sistema produtivo é totalmente automatizado, que nós fizemos os protótipos, já foi homologado de acordo com a BNT, agora ele está em fase final de teste na Sabesp, né? E teste final na Sabesp, e outros, Sanepar também, e diversas empresas. E por enquanto nós estamos com uma produtividade ainda baixa, enquanto não entrar em operação a fábrica. Próximo. Aí a gente vê a facilidade de instalação, né? No campo. Aqui,
esse é um vídeo. Esse é isso aí, a gente fabricando os primeiros protótipos, né? Todo por filamento Wine, usando Roving, só o Roving. A máquina também é uma máquina de 4 eixos programáveis, porque é complexo esse enrolamento. Você tem essa parte cônica aqui, depois tem a parte cilíndrica lá do cone. Então, é um processo bem complexo. A máquina do sistema de produção, cada máquina nossa vai fazer 2 desses de cada vez, como no pós, né? Vai ser a produção de 2, e a fábrica é totalmente robotizada para vocês. Então, para dar um alto volume de... Pode voltar. Bem, tudo bem, vamos aqui. Bem, a gente mostramos aí a nossa experiência nessa parte de desenvolvimento do processo. Isso é o que nós mais gostamos de fazer, quando o cliente chega aqui com um problema para a gente resolver, e a gente desenvolveu o produto, o processo, um cálculo estrutural. E para ajudar o mercado, nós desenvolvemos aqui programas completos de cálculo estrutural, que baseado nas normas, em todos os requisitos de segurança, né? Esse programa já calcula as propriedades mecânicas, calcula as espessuras, leva em conta todos os aspectos. Quer dizer, esse programa tem embutido nele toda a tecnologia de produção, por exemplo, produção de tanque, produção de tubo, produção de poste. A tecnologia já está toda embutida nesse programa. E o programa é muito fácil de trabalhar. Com um dia, 4, 5 horas de treinamento, que a gente faz até online, o pessoal consegue operar o programa e por exemplo, em 5 minutos, você, por exemplo, para atender um cliente, você já dá o custo, o preço, tudo para ele, o prazo de entrega, porque ele gera relatório para o cliente, gera relatório para a produção, gera a quantidade de matéria-prima, todos os aspectos, e ainda a memória de cálculo que alguns clientes exigem. Então, é um programa esses programas. E também... Oi? Travou a internet do seu Francisco, mas eu acredito que ele já estava trabalhando. Eu vou passando umas informações enquanto a gente vê se a internet dele volta, né? Então, acontece quando faz remotamente, a gente sempre está sujeito a esses problemas. Então, gostaria de repassar que hoje, no webinar África, essa é a última palestra do webinar África, então, uma extensa lição de composites, né? Muitas coisas interessantes também de poliuretano, plásticos de engenharia. Tudo foi gravado, então tudo estará disponível para vocês na próxima semana, né, nos 2 idiomas, para que vocês possam ou assistir novamente ou repassar para colegas de trabalho. Então, agora a gente teve, na parte da manhã, a palestra da Global Composites, da Solvay, Amino, Brentag e Becon. Agora, à tarde, às 14 horas, a gente começa o webinar América Latina, que é um seminário ao vivo também, com tradução para o espanhol, e a gente vai ter palestras das seguintes empresas: Texiglass, Alan Harper, Polglass, Cortifiber, Solvay, Amino e Brentag. Então, também uma grande diversidade de temas, né? E de materiais para que vocês implementem o dia a dia. Então, eu estou checando se voltou a internet do seu Francisco Carvalho. Voltou. Então, vamos ver aqui com ele. Ele está voltando. Que assim ele finaliza a apresentação dele.
À tarde? Ô, seu Francisco, o senhor tinha sumido? Tô. A internet deu uma travada. O senhor estava falando do sistema, né, de desenvolvimento. Pode finalizar, seu Francisco. Tá. Então, eu já estava finalizando mesmo, estava falando até puder colocar os slides lá outra vez, né? Isso, deixa eu aumentar aqui para mim. Aqui é o problema a luz piscou aqui, o nosso eficientíssimo fornecimento de energia elétrica, né? Deu uma piscada e apagou tudo aqui. Eu tenho no break, mas o provedor de internet não tem. Bem, nós estamos aqui falando que nós também podemos fazer cálculo estrutural sob demanda, né? Nós temos uma equipe muito boa trabalhando com isso, né? E desenvolver esses projetos, até os projetos turnkey, né? O próximo. E nós temos essa aqui, a parte dos equipamentos, também já falei, mostrei os equipamentos, através da nossa parceria aqui com a Almec, nós produzimos máquinas de filamento Aine, pultrusion e tal, e qualquer equipamento especial para trabalhar com compósito. E nós estamos sempre à disposição para mostrar. O próximo. E também damos curso de treinamento em company, que são os cursos baseados nos livros do Antônio Carvalho, né? São as propriedades dos compostos, projeto de cálculo estrutural e durabilidade dos compostos. São os cursos que nós, em company, que nós temos aí para disponibilizar. E o próximo. E nós temos também a nossa bibliografia, os livros aqui do Antônio Carvalho, né? Que é um membro do IBECOM também, tem durabilidade dos compostos, compostos para uso industrial, quase todo mundo conhece, e mais esses livros aqui que estão no Prelo, né? Mas ele já tem disponível, se tiver interesse, então nós estamos também colaborando com toda a bibliografia necessária para o desenvolvimento de compostos no país. Então, eu agradeço aqui pela atenção e ficamos à disposição. Vocês precisando de alguma informação, nós estamos aqui prontos para atender. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns para a Simone por mais esse evento. Seu Francisco, nós que temos que agradecer, uma palestra muito interessante, com muitas ideias, né? E eu fiquei aqui agoniada, o senhor falou, está guardando o segredo de um processo, né? Na questão de dormente, a gente quer saber esse segredo, seu Francisco. Vamos ver se eu convenço o senhor a contar esse segredo para a gente na FEIPLAR. Fica aí a dica, gente, vou tentar descobrir esse segredo aí. Eu vou contar a parte dele, não vou... eu posso até falar, o processo com termoplástico, é composto à base de termoplástico, né? Então tá bom. Mas só que é uma coisa revolucionária para ter esse volume de produção. Ótimo. Por isso que eu digo. Então, eu vou tentar levar mais coisa para a FEIPLAR. Então, seu Francisco, muito obrigada, né? O IBECOM estará na FEIPLAR com stand, que estará com o módulo, né? Que eles têm um fórum IBECOM, que vai falar de durabilidade, como ele já adiantou. É gratuita tanto a entrada para a feira, como também para as palestras. Então, mais uma vez, muito obrigada, seu Francisco. Até a próxima. Então, eu que agradeço. Uma boa tarde e até a próxima. Tudo de bom. Pessoal, muito obrigada pela participação. Espero vocês no evento da tarde, começa às 14h, mas para quem não estiver conosco, então muito obrigada novamente. Espero encontrá-los na FEIPLAR Composites e FEIPUR, de 16 a 18 de agosto, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, no Brasil. Muito obrigada, até a próxima oportunidade.